Muito bom dia, domingão, 2h, nosso horário original. Gratidão aí pela sua companhia. Para você que vai assistir depois no YouTube, no meu canal Florescer Violeta, aí você assiste, né? Ou num bom dia, ou numa boa tarde, ou numa boa noite, enfim, né? Mas estamos aqui para bater um papo, para conversar um pouco, para passar um pouco das minhas ideias, para quem sabe de alguma maneira ajudar você, auxiliar você nesse momento que a gente está vivendo. No meu entendimento, já nos últimos capítulos, né? Já está finalizado esse processo, a minha percepção é essa. Não vou falar muito aqui dando a minha percepção, porque senão... Mas a minha percepção é bem diferente da maioria, e é sobre isso, inclusive, o tema, né, que eu quero conversar com você hoje. A minha percepção é um pouco diferente. Para mim, houve um grande exagero, enfim, mas não vou entrar nesse aspecto aqui, não. Eu quero falar de uma outra coisa mais ligada a isso, obviamente. Mas, enfim, com exageros ou não, estamos no fim. Para mim, finalizou já, enfim, né? Mas, de qualquer maneira, ainda tem pessoas, muitas, que estão aí preocupadas, né? Ainda continuam preocupadas, e é natural, né? Sem fazer julgamento se você está certo ou está errado de pensar assim. Eu penso de um jeito, você pensa do outro e ponto, né? Não temos que ficar aqui fazendo julgamentos de quem está certo ou errado. Eu tenho, já há mais de um mês, eu tenho feito a aplicação de Reiki à distância para um grupo de pessoas, né? Eu coloquei lá no Face e as pessoas mandaram um nome que queriam receber o Reiki à distância. E eu já há mais de um mês estou enviando 2 vezes por dia, né? De manhã e à noite. Às 10 da manhã e às 10 da noite, né? Eu envio o Reiki. Às vezes tenho fugido um pouco desse horário, mas sempre envio, de manhã e à noite. O Reiki à distância, como é que quando nós ensinamos o Reiki, quando a gente dá o curso de Reiki, a gente ensina como que se manda o Reiki à distância. Então, uma das formas é escrever o nome da pessoa num caderno, é uma das formas. Então, você tem um caderno onde você coloca o nome da pessoa que você quer que receba o Reiki. Você aplica o Reiki nesse caderno 1 vez por semana, você aplica o Reiki no caderno, e as pessoas que têm o nome ali vão receber o Reiki, vão ficar recebendo durante uma semana inteira, porque na semana seguinte você vai lá e reaplica o Reiki, você energiza o caderno com o Reiki, ok? 1 vez por semana. Esse é o normal para enviar o Reiki à distância. Como era um momento muito agudo, né, no auge aí de toda a pandemia, de todas as informações, então eu fiz diferente. Eu pedi para que as pessoas que quisessem mandassem os seus nomes, e eu passei então a enviar 2 vezes todos os dias, né, para dar uma carga mesmo maior de energia, de harmonização, de alinhamento, né, porque o Reiki aumenta a nossa imunidade, né? Então eu tenho feito isso 2 vezes por dia para esse grupo de pessoas. Você que não mandou o nome, você que já me ouve aqui, você que já me acompanha pelo Face e que mandou o nome, ótimo. Você que ainda não me acompanha pelo Face, você que nem sabia disso, você que está ouvindo aí pela primeira vez, se você quiser, daqui a pouquinho eu já vou te dar aí os meus contatos, você também pode mandar o seu nome. Tá? Mande o seu nome, porque eu incluo lá nesse caderno que eu fiz especial para esse grupo, eu incluo lá o seu nome, tá bom? Para que você também receba essa energização 2 vezes por dia, né? É muito, muito, muito importante o Reiki, né? Porque o Reiki nos traz esse equilíbrio, nos traz essa harmonia, o Reiki nos traz
essa tranquilização da nossa mente, do nosso mental, para que a gente consiga diminuir essa ansiedade que esse momento traz, ou trouxe, né? Está bem menor agora, a pressão psíquica, a pressão emocional está bem menor nas pessoas. As pessoas vão se acostumando, as pessoas vão percebendo que não era tão grave quanto parecia, as pessoas vão percebendo que já está passando, então essa pressão naturalmente vai diminuindo sobre nós, né? E o Reiki vai, de uma maneira muito poderosa, também ajudar para que a gente diminua essa ansiedade, para que a gente diminua essa tensão, para que a gente diminua essa preocupação, né? Ele vai nos ajudar nesse aspecto. Além de nos trazer uma maior imunidade, né? Uma maior imunidade. Então, que é o que, nesse momento, a gente mais precisa, né? E é sobre imunidade mesmo que eu quero falar, porque nós estamos aí, saímos de uma e a gente não sabe se virá outra, quando virá, se é que vai vir. Mas o que é fato é que nós precisamos estar preparados. É fundamental. Eu acho que a grande lição que a gente pode aprender com esse momento é de quanto a gente não está se preparando, quanto a gente não vem se preparando, quanto a gente deixa para depois para se preparar, né? Então essa, para mim, para minha percepção, é uma grande lição, né? Porque pode não vir nunca mais, tomara que não, né? Se a gente for olhar para o planeta como um todo, será necessário outras situações, enfim, infelizmente, né? Agora, se a gente acreditar e de fato houverem mudanças no nosso comportamento como ser humano para os próximos dias, meses, anos, talvez a natureza não precise de novo nos impor algo tão grave, algo tão drástico, né? Mas o que vai depender das nossas atitudes? Não pensemos que foi o país X que fez isso. Isso é uma condição que toda a humanidade faz, que nós fazemos, é o nosso comportamento como ser humano que está em desacordo. E nós precisamos ajustar isso. Então essa é a grande lição, no meu entendimento, de que nós temos que ajustar o nosso padrão de comportamento, de ver a vida, de vivenciar a vida, de ver a vida. Todos os 7 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta vão mudar a partir desse evento. Seria ótimo, né, se mudassem, mas não vão. Não dá para a gente acreditar que irão mudar. Eu acho que, infelizmente, uma pequena parte talvez faça mudanças. E por isso, talvez ainda a natureza vá precisar de outros eventos, porque até que todos esses 7 bilhões de pessoas entendam a necessidade de mudança, ela vai precisar organizar, de vez em quando ela vai precisar dar uma organizada aí nessa carga aí, né? Então, é isso que nós precisamos. E o que é esse mudar, o que é esse aprendizado, o que é essa grande lição? É sermos amorosos, é nos tornarmos seres humanos amorosos, gentis. Não somos. Talvez você que está me ouvindo aí seja, talvez milhões de pessoas sejam pessoas amorosas, pessoas gentis, mas é fato, né? Não somos todos assim.
E você que não é, para as pessoas que ainda não são, para mim que ainda também estou aprendendo a ser, a gente precisa entender que é uma necessidade. Ser amoroso, ser gentil. Para eu poder me tornar essa pessoa, para eu poder me transformar, para eu poder entender essa grande lição que o universo está nos exigindo, eu preciso me autoconhecer. Eu falo muito disso aqui nos programas, eu falo disso todo dia, várias vezes por dia. Nós precisamos nos autoconhecer. A gente precisa saber o que a gente traz internamente de bagagem emocional, de bagagem psíquica, de bagagem energética, para que eu possa promover mudanças. Se eu não entendo, se eu não me entendo, se eu não me conheço, se eu insisto em querer acreditar que sou o que eu quero ser, talvez eu não me permita fazer mudanças. Né? Porque se eu entendo que não, eu sou certinho, eu faço tudo certo, eu sou perfeito, eu não preciso fazer mudanças, eu não preciso mudar nada. Ou então a pessoa pensa assim, não, eu sou desse jeito, sempre fui, não adianta, eu não vou mudar, não vou conseguir mudar. Né? Isso é uma crença absolutamente, e aí eu vou usar um termo, errada, né? Mas absolutamente limitante, porque você pode sim, aliás, você deve fazer essa mudança. E quem está dizendo isso é a Mãe Natureza. É a Mãe Natureza que está dizendo isso. É a Pachamama que está dizendo isso. Que você precisa fazer mudanças. Porque de que maneira você vai estar no próximo evento natural, no próximo evento que a natureza vai proporcionar? De novo, tomara que não. Espero que não. Vou fazer as minhas vibrações para que não, mas a natureza é absolutamente perfeita e ela sabe exatamente do que a gente precisa. E ela vai fazer exatamente o que ela precisa fazer. Eu espero que a gente não sofra, eu espero que a gente consiga nos transformar para que ela não precise agir, porque senão ela vai agir, tenha certeza disso, isso você não tenha a menor dúvida, ela vai agir. E de que maneira a gente vai atuar num próximo evento, numa próxima situação parecida com essa, pior que essa, menos pior que essa, enfim. De que maneira você vai estar? De que maneira nós vamos estar? A gente precisa estar fortalecido. A gente precisa estar entendedor. A gente precisa estar amoroso. A gente precisa estar gentil. É esse o recado da natureza. E para eu fazer tudo isso, preciso me conhecer. Se eu não souber quem eu sou, se eu não souber quais as bagagens que eu carrego, é muito difícil fazer a mudança. Essas mudanças, elas são absolutamente muito mais fáceis do que você pode imaginar. Muito mais fácil, muito mais fáceis. Quando a gente passa, quando a gente ultrapassa, quando a gente entende isso, e olha para trás, a gente olha e fala, como era fácil. Nunca imaginei que fosse tão fácil. Porque é muito fácil. A gente cria e tem a percepção, tem a tendência de ver e de pensar que é muito difícil. Mas tenha certeza, não é tão difícil. É muito mais fácil ser uma pessoa amorosa e gentil do que você pode imaginar. Muito mais fácil, muito mais.
Mas é fundamental que você se autoconheça, para que você saiba exatamente que tipo de bagagem você está carregando. Quantas informações são dos teus ancestrais? Quantas informações são das pessoas que conviveram com você na fase que você era criança, da tua fase até os 10 anos? Quais são essas pessoas? Quais foram essas pessoas que fizeram parte dessa tua infância, desse teu processo de crescimento, né? Nós passamos por 3 grandes fases no olhar da psicanálise. Nós passamos por 3 grandes fases de desenvolvimento até os 10 anos. Fase oral, fase anal e fase fálico-genital. 80% do que nós somos foi construído nesse período, até os 10 anos. Desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe até os 10 anos. Quanto nós trazemos de informação? Para que a gente se autoconheça, para que a gente se entenda, para que a gente perceba quem realmente nós somos e quais são essas bagagens, a gente precisa aprofundar nesse entendimento. A gente precisa aprofundar nesse aprendizado sobre nós mesmos. À medida em que a gente faz isso, a gente se autoconhece. A gente aumenta o nosso conhecimento. A gente sabe exatamente por que faz e por que não faz. E isso vai fazer com que a gente possa mudar o caminho. Que a gente possa mudar o nosso plano. É a partir desse entendimento que eu sei, então eu estou fazendo isso por causa disso. Ok, então eu posso mudar a partir de agora. Eu não sou uma pessoa tão gentil quanto eu poderia ser, porque a maior parte das informações que eu trago no meu inconsciente é da minha mãe, ou do meu pai, ou dos dois, que não eram exatamente pessoas muito gentis. Pode ser. Não é uma necessidade, não é uma verdade que os nossos pais precisem ser gentis, ou que são gentis. Nós temos que reconhecer isso. A gente muitas vezes tem que desconstruir essa imagem criada que nós mesmos criamos. É natural da criança criar essa imagem de santidade dos pais, de ímagos, imagens de perfeição. E nossos pais são seres humanos, como nós, cheios de falhas, cheios de erros. E a gente fica querendo que eles sejam super-heróis, que eles sejam perfeitos. Mas eles não são. Então há uma necessidade de nós desconstruirmos essas imagens para que a gente possa entender por que de repente a gente não é tão gentil, por que a gente não é tão amoroso. E a partir do momento em que eu desconstruo isso e que eu olho com realidade, eu posso pensar, ok, meu pai não era, minha mãe não era, mas eu posso ser uma pessoa gentil, eu posso ser uma pessoa amorosa. E eu vou ser. E aí você faz a proposta com você. Aí a proposta é sua. Você sustenta ser uma pessoa amorosa. Você sustenta ser uma pessoa gentil. Tenha certeza. Tenha certeza disso que eu vou te falar. Você sendo essa pessoa amorosa, você sendo essa pessoa gentil, você vai aumentar o seu poder pessoal. Naturalmente. Aumentando o seu poder pessoal, naturalmente você vai aumentar as suas imunidades. Imunidades emocionais, imunidades físicas, orgânicas, biológicas. Porque
Toda doença começa no emocional. Toda doença começa no emocional. Se eu estiver com a minha imunidade emocional alta, se eu estiver com a minha imunidade emocional saudável, perfeita, nenhuma doença vai entrar no meu físico, no meu orgânico, no meu biológico. Nenhuma. Tenha certeza disso. E para eu ter essa imunidade, eu preciso ser amoroso, eu preciso ser gentil. Porque eu vou entender muito melhor o outro. Eu vou entender muito melhor as situações que eu vivo e convivo. E isso vai fazer com que eu entenda, e isso vai fazer com que eu, entendendo o outro, possa ter uma outra reação perante situações em geral. Não são nem as minhas ações, mas principalmente as minhas reações que são importantes no dia a dia, para que a gente possa entender o nosso processo, para que a gente possa entender o quanto a gente pode e deve ser emocionalmente equilibrado. E é isso que eu estou dizendo, que é muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Por mais que você aí do outro lado esteja pensando, não é possível ser tão fácil assim. Eu garanto para você que é fácil sim. Eu garanto para você que é fácil sim. Mas eu tenho que ter essa proposta de querer aceitar, de querer entender e depois aceitar que é sim fácil. Muito mais fácil. Mas eu preciso entender. Eu preciso entender quais são as minhas amarras, as minhas âncoras no meu processo pessoal, no meu processo emocional, no meu processo psíquico. Mas tenha certeza que você pode ficar bem, muito bem, diante de qualquer situação, diante de qualquer pandemia, inventada ou não, enfim, você pode ficar extremamente bem. Extremamente bem. Basta que você esteja pleno. Basta que você esteja plena, íntegra, íntegro. Você passa por essa e por qualquer outra situação de uma forma muito mais tranquila. Absolutamente mais tranquila. Pode acreditar nisso. Você que começou a ouvir o programa e está ouvindo pela primeira vez, te agradeço. Se você está ouvindo, obviamente é porque existe uma razão muito especial. Nada é por acaso nessa nossa existência, né? Então, se você está ouvindo hoje, existe uma razão para isso. Eu sou Sidney Rosa, eu sou psicanalista, eu atendo no Tucuruvi. Eu tenho a base do meu trabalho na psicanálise, mas eu sou espiritualista. Então, eu amplio muito esse entendimento. Trabalho com reiki tradicional, com reiki xamânico, com a hipnose. E eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi, na Zona Norte aqui de São Paulo, em frente ao metrô Tucuruvi. Então, eu vou te dar o meu telefone e você pode também me encontrar no Facebook, Sidney Rosa. Vai ter lá na imagem uma imagem do Florescer Violeta, que é o nome do espaço que eu atendo. O meu canal no YouTube, onde esse vídeo vai estar daqui a pouco, também se chama Florescer Violeta. Então você me encontra ou como Sidney Rosa ou como Florescer Violeta. E tem o meu celular, que é 11, DDD 11, 9 8670 6310. 9 8670 6310.
fala comigo. Eu falo mais com você sobre tudo isso. Até lá, até a próxima.